Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição da nossa Liga. Eu sou o Thiago Bastos, faço parte da equipe do portal imirante.com e aqui a gente está em mais uma edição do programa para discutir muitos assuntos. Estou ao lado de Gustavo Arruda, também nosso parceiro do portal imirante.com. E minha gente, olha, tem assunto no programa de hoje, viu, Gustavo? Porque, olha, o Sampaio Corrêa começou a fazer aquela tal da limpa no elenco, né, Gustavo? Dispensou os jogadores. Primeiro quero saber de você, Heron e Piontek, justas as saídas ou não? Para começo de conversa, Thiago, o Piontek não era nem para ter vindo. Eu concordo com você. Porque além de toda a questão, a principal questão, né, que é a questão da acusação lá da violência doméstica, o Sampaio pisou muito na bola trazendo um atleta com esse histórico, foi muito pesado, comprou uma briga desnecessária com a torcida, ainda mais de um atleta que não demonstrou muitas qualidades nos clubes onde passou. No Vitória, no Água Santa, era um atacante que não fazia gols. Então, para que fazer toda essa briga para trazer o Piontek? E não fez gol no Exatamente, Sampaio, né, e deixou o Sampaio sem fazer gols. Quanto à saída do Heron, ele teve um bom começo no Sampaio, teve aquele momento de brilho lá na decisão do primeiro turno do estadual, isso. Mas foi caindo de produção, o próprio Léo Condé deixou ele um pouco de lado, ainda mais com o Gabriel Poveda desandando a fazer gols nesse começo de Série B, e aí não teve jeito pro Heron. Eu até entendo, mas agora o Sampaio vai precisar de uma reposição, que o Rafael Costa, que está no banco de reservas, até agora ainda não disse a que veio. Eu acredito que tem o Lúcio Maranhão, né, que está treinando. Talvez acerte. Eu acredito que com a saída do Heron e do Piontek deve vir o Lúcio Maranhão. Mas as saídas a gente entende muito bem. O Piontek, a gente reforça, não era para ter vindo, com essa acusação, com todo o problema do negócio de violência doméstica, não era para ter vindo para o Sampaio. E o Heron, a saída do Heron, a gente super entende, porque era um atleta que não estava sendo aproveitado, então é melhor dar oportunidade para outro nesse momento. E aí tem um detalhe, né, minha gente? O Sampaio Corrêa também, horas depois de ter anunciado essas dispensas, mas horas seguintes, né, Gustavo, anunciou um jogador, o Ítalo Melo, jogador que inclusive é destaque da equipe do Confiança. Pois bem, minha gente, o Confiança usou as redes sociais, alegou que não foi consultado para essa contratação e o vice-presidente do Sampaio Corrêa, Pérez Paz, usou as suas próprias redes sociais para dizer que ele errou. Então, nesse momento, nós estamos gravando aqui a Liga, nesta quinta-feira, a situação está assim. Que situação complicada, né, Gustavo? Como é que o Sampaio acerta com o jogador e não acerta com o clube, né? Exatamente, tem que ter essa conversa, né? Não pode chegar, vamos contratar, tá tudo certo com o atleta, mas tem que conversar com o clube antes. Tem a liberação, até porque o Ítalo tem um histórico forte no Confiança, é um atleta de destaque da equipe sergipana nas últimas temporadas. Então era de se esperar que o Confiança não fosse liberar com essa facilidade. Mas aí anunciar é toda uma falha de comunicação, de acerto, que não pode ter num clube do nível de Sampaio, do nível de Série B. Tem que ter essa conversa, tem que ter tudo acertado direitinho, até porque, vale lembrar, a Série B você não pode sair contratando o adoidado, tem um limite. Você não pode cometer esses erros, não pode ter o mínimo vacilo que seja, porque senão acaba complicando para eventuais contratações futuras. E é uma situação bem constrangedora, eu diria, né? Não dá para acertar, ver todos esses detalhes com o jogador e não ver nada com o clube, né? Tem que conversar antes. E é uma posição que seria, em tese, né, Gustavo? Não sei o que você acha, uma reposição para o Piontek, pelo menos em termos de característico, meio atacante que joga de lado de campo, né? Agora, em meio a tudo isso, o Sampaio tem um jogo para jogar, que é justamente no final de semana diante da equipe do Ituano. Ituano que costuma vender caro os seus jogos quando atua como visitante. Mas eu não sei você, Gustavo. Mesmo o Sampaio Corrêa perdendo para a Chape, que já demitiu o técnico depois disso. Perdeu para o Londrina. Perdeu para o Londrina. Só o Sampaio conseguiu não pontuar contra a Chapecoense lá. Só o Sampaio. Mas mesmo diante desse cenário, eu acredito no Sampaio Corrêa diante do Ituano. E você? Eu também acredito, Thiago. Até porque o Sampaio já acertou uma base titular, né? Isso facilita muito a questão do entrosamento, o estilo de jogo. O Léo Condé preza muito por essa questão do entrosamento, de manter um padrão, e eu acho que o Sampaio atingiu esse padrão. Hoje em dia o torcedor do Sampaio finalmente sabe escalar o seu 11, né? Salvo uma ou outra posição, uma ou outra carência no banco de reservas, por exemplo, mas o Sampaio já tem um 11 definido. E agora com a volta do Pimentinha, principalmente, voltando a jogar em casa, onde o Sampaio é G4, né? Como mandante, né? É um dos melhores mandantes da Série B. Eu acho que o Sampaio tem tudo para fazer uma boa apresentação e conquistar uma vitória muito importante diante do Ituano. Até porque, vale lembrar, o Sampaio nessa oscilação de ganhar em casa, pontuar em casa e não pontuar fora, está se mantendo ali naquela faixa intermediária. Então é importante que continue pontuando em casa, vencendo em casa, até porque precisa se distanciar da zona de rebaixamento. Eu acho que esse primeiro objetivo do Sampaio é ganhar fôlego nessa luta ali para não correr maiores riscos e também ganhar moral pensando no jogo contra o Vasco da Gama, que promete ser muito difícil, muito equilibrado. Afinal de contas, o Vasco é uma equipe com apenas uma derrota na Série B
É um jogo de casa cheia, um jogo que tem uma tensão maior. Então eu acho que esse jogo contra o Ituano é fundamental para os planos do Sampaio aí na sequência da Série B. E isso, assim, é fundamental e deixando claro, né? Parece óbvio o que eu vou dizer, mas assim, o jogo contra o Ituano, né, Gustavo? Vale os mesmos 3 pontos do jogo contra o Vasco da Gama. Eu até entendo quando você fala, né, da questão do peso do adversário. De fato, uma vitória contra o Vasco, eventualmente acontecendo, vai ter um peso maior. Mas esse jogo contra o Ituano, né, Gustavo? Para essa questão do Sampaio se distanciar lá de baixo, é tão fundamental quanto. Concordo plenamente, Thiago. Até porque o Ituano é uma equipe... É um confronto direto, né? Venhamos e convenhamos. Tá ali mais ou menos na minha time de posição. meio de tabela. Então, é importante que o Sampaio conquiste essa vitória em casa, abra essa vantagem para o Z4, ganhe um fôlego ali nas primeiras colocações e também eleve essa moral, porque o Sampaio precisa não só... A gente fala da questão do jogo do Vasco, que tem sua importância, mas também tem que pensar nos jogos fora de casa, que ainda é o calcanhar de Aquiles do Sampaio. O Sampaio está com uma campanha constrangedora fora de casa. Precisa melhorar isso. Até porque, venhamos e convenhamos, o Sampaio não vai durar para sempre ganhando todos os jogos ou empatando em casa. Vai uma hora tropeçar em casa, sofrer alguma derrota, um eventual empate, o que é a coisa mais natural do planeta. Mas aí precisa começar a pontuar fora, porque senão vai se complicar bastante. E é isso, né? O Sampaio Corrêa, portanto, com essa dupla jornada, né? Ituano e Vasco agora nas 2 próximas rodadas. E aí vai encerrar sua participação no primeiro turno da Série B, fora de casa, lá no Estádio do Café, diante da equipe do Londrina. Vamos virar a chave? Vamos virar a chave, Gustavo, né? Falar agora do Moto Clube de São Luís, Série D, né? Do Campeonato Brasileiro. O Moto que já está classificado, já está na primeira colocação e vai rodar todo o time. Não vai nem o goleiro titular. Você acha isso certo, Gustavo, de rodar o time? Essa é a hora de testar o elenco do Moto Clube? Eu acho, Thiago, até porque vale ressaltar que o 4 de julho já está eliminado. É verdade. Eu acho que o momento é propício sim para o Moto. A gente falou até em vários programas, né, que o Moto precisa fazer esses testes, precisa ver com quem pode contar no banco de reservas, porque Série D, mata-mata, é confronto que não pode errar, é o mínimo erro possível, você tem que saber com quem pode contar, com quem não pode contar. Tem que aproveitar esses jogos contra o 4 de julho, contra o Castanhal. O 4 de julho, por ser fora de casa, mas é um time eliminado, e o Castanhal, que é um time que ainda briga por classificação, até o Moto pode até ajudar o Juventude Samas, né, eventualmente. É verdade. Eu acho que esses 2 jogos são perfeitos para o Moto. O 4 de julho, por ser fora de casa, um adversário já eliminado, e o Castanhal por um nível de competitividade maior. São jogos que o Júlio César tem que fazer esses testes, tem que ver com quem pode contar, porque a fase de mata-mata será bem complicada. A gente prevê muita dificuldade para o Moto, são várias equipes aí muito fortes brigando pelo acesso. O Moto não pode cometer o mínimo erro nesses confrontos. Eu acho que está certo sim de rodar, de testar, tem reforços vindo aí, são 4 atletas recém-contratados. É bom ver com quem pode contar, porque a sequência não promete ser das mais fáceis para o Moto, não. E aí só lembrando os reforços, né? O Rodrigo para a zaga, o Eliomar para o meio campo, ambos lá do futebol do Rio Grande do Sul, indicações do técnico, né? Do Júlio César Nunes. E os outros 2 mais conhecidos, né, Gustavo? O Valdenilson, que agora vai ser Denilson, né? Denilson, né? Denilson Saci, assim que ele está sendo chamado internamente. Aquele mesmo foi revelado, vendido para o Palmeiras e agora volta para o Moto. E o Wallace Lima, que dessas contratações, não sei o que você acha, para mim é que eu fico mais pé atrás. É essa do Wallace Lima, mas é para a posição mais fundamental, né, Gustavo? Mas aí tem... O Wallace Lima chega para ser reserva do Dags. O Dags é o titular absoluto no comando do ataque. Talvez até o Enzo esteja na frente, né? Exatamente. Né? Então eu acho que a contratação do Wallace Lima é uma aposta, mas é uma aposta válida, até porque ele não vem para ser um titular absoluto, vem para ser aquele atleta para suprir, exatamente, para suprir a ausência. Assim como os demais. Eu acho que todos eles não vêm, nenhum deles assim, com o status de titular absoluto, não. O Denilson agora, né? O ex-Valdenilson. Agora é Denilson. O Valdenilson vai... Curiosamente, o Valdenilson vai fazer sua estreia como profissional no Moto. Ele não chegou a jogar profissionalmente no Moto. Foi campeão sub-19 2019, se destacou na Copinha, 3 gols em 3 jogos. E agora vai fazer sua estreia profissional pelo Moto. O Milanês e o Eliomar também vão ter que disputar um terreno ainda maior. Porque o Eliomar vem com a concorrência de Ronald, que é um dos destaques do Moto. Vem com a concorrência de Cleitinho, que vem muito bem, entrou muito bem nos últimos jogos. E o Milanês tem concorrência de Luiz Eduardo, Dedé e Anderson Cearense, que estão todos numa escala muito alta de atuações. Fora o Kevin, que está lesionado, né? Então eu acho que o Valdenilson e o Wallace Lima serão os principais reforços no momento. Mas ainda assim para compor elenco. Eu acho que o Moto já tem um time titular bem definido aí para ser restante da Série D. Bom, e a Liga também acompanhou, sem dúvida, essa reunião que aconteceu aí nas últimas horas entre os representantes dos clubes da Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive Moto Clube Juventude Samas, e também os diretores da Confederação Brasileira de Futebol. Juventude Samas, né, Gustavo, que está aí ainda na briga, né, para se classificar para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem um adversário acessível, é hora de vencer, né, Gustavo? O planejamento é esse, para jogar em Teresina tranquilo, né? Exatamente. Isso, né? Pior que não joga nem tranquilo mesmo se ganhar, Thiago, até porque ainda tem uma disputa muito ferrenha. Juventude, Fluminense,
Castanhal, Pacajus e Pelo Tocantinópolis. A sorte do Juventude é que vai ter muito confronto direto aí nessas últimas 2 rodadas. Então, o Juventude depende só dele, o que já é um grande avanço. Depender só dele. Enfrentar uma Tunaluso já eliminada lá no Pinheirão já é um avanço e tanto. Eu acho que o Juventude melhorou muito nos últimos jogos, conseguiu uma sequência muito boa antes de ser derrotado pelo Moto. Verdade. Principalmente no setor defensivo, o Zé Augusto ajustou muito bem a defesa do Juventude, é uma equipe que sofre poucos gols, corre poucos riscos. Eu acho que o Juventude está num caminho muito bom, muito promissor para tentar beliscar essa classificação. E até o próprio Juventude está otimista, tanto que já acertou até 2 contratações para essa sequência aí da Série D, o lateral Robert e o atacante Zé Arthur, já projetando uma eventual classificação, até porque tem chances, né? Então o Juventude está tentando aí se reforçar, pensando numa eventual classificação. É muito acessível porque, repito, tem uma Tunaluso em casa, já pode chegar no G4, entrar no G4 antes dessa última rodada, e no jogo contra o Fluminense fora pode ter até, eventualmente, uma vantagem do empate. Juventude tem potencial, muitas condições de garantir essa classificação, mas é aquilo, precisa manter o bom nível, se manter defensivamente bem para poder beliscar essa classificação. Tem todas as chances, sim. E aí a gente vai torcer, claro, para os representantes, já temos um garantido na segunda fase, vamos torcer também para o Juventude Samas. Assim como vamos torcer, viu, Gustavo, no final de semana, pelo Sampaio Basquete. Sampaio Basquete tem esse jogo 1 diante da equipe do Santo André. Você avalia bem melhor do que eu. É um adversário perigoso, né? O Santo André. Bastante perigoso. Bastante perigoso. Mas acho que o Sampaio entra como favorito nessa série, não é isso? Sim, sem dúvida, Thiago. Entra como favorito até pela questão do elenco. O elenco, inclusive, pesou bastante nessa última série contra o Sport. O Sport melhorou bastante em relação à fase classificatória. Montou um trio Big Three, né? Com Casanova, Jade Phillips e Mayra Hofford, muito bom. Fez um ótimo jogo no Costa Rodrigues. Eu diria que o Sport fez, eu diria, o melhor jogo da temporada nesse jogo 2 contra o Sampaio. Verdade. Só que o Sampaio pesou o quê? O elenco vasto, muito bem treinado, as condições físicas. O Sampaio mostrou que está na ponta dos cascos para brigar pelo título. Tem a Nádia agora, né? Exatamente. Nádia que está vindo de uma lesão gravíssima no joelho, né? O joelho é sempre uma lesão muito delicada. Vem para ser essa rotação da Érica, né? Que está se destacando aí, principalmente fazendo o trabalho sujo no garrafão do Sampaio Basquete. Nessa série contra o Santo André tem várias atletas de destaque. A Laís Armadora, que é uma passadora nata, distribui muito bem o jogo. A Sassá, a ala pivô, que domina bastante o garrafão, deu muito trabalho para o Sampaio nos 2 jogos, tanto lá em Santo André quanto em São Luís. E também a Ariadna, a experiente Ariadna, uma atleta de destaque na LBF há várias temporadas. Santo André é um time muito perigoso, vem de uma classificação forte sobre o Ituano, atual campeão. O Ituano que vinha com 2 ex-Sampaio que fizeram história aqui, a Tati Pacheco e a Rafaela Monteiro. Santo André vem animado, vem embalado, mas o Sampaio é o favorito não só pela questão do mando de quadra, mas pela força do elenco, pela força da comissão técnica. É um time que está bem montado, é um time que está, digamos, no seu nível, atingiu o nível esperado depois dessa oscilação, né, no segundo turno, e agora vem favorito contra o Santo André. Mas Santo André é um adversário perigoso. Não me surpreenderia se essa série chegasse a 3 jogos. Pois é, e eu acho importante também, né, o Sampaio tentar quebrar esse mando de quadra, né? Foi importante contra a equipe do Sport. E se isso acontecer contra o Santo André, nossa, vai ser um encaminhamento muito forte aí para essa decisão. Rumo ao tri, né, Gustavo? Sem dúvida. É o Sampaio Basquete buscando esse tricampeonato. Tem todas as condições, Thiago. E a LBF vale ressaltar. A LBF é uma competição extremamente difícil. Essa temporada, eu diria, muito nesses anos que eu acompanho o Liga de Basquete Feminino, eu diria que é a LBF mais disputada nos últimos tempos. Você olha assim, a Ituano, o atual campeão, foi eliminado nas quartas de final com um time forte, com atletas de muita qualidade. O Blumenau, vice-campeão, muito bem treinado pela Bruna Rodrigues, também caiu precocemente, mas caiu precocemente para o Veracruz Campinas embaladíssimo também. É uma competição de 5 ou 6 times candidatos ao título. A gente fala muito da Série D no futebol, né? Que a Série D tem pelo menos 10, 12 times brigando por 4 vagas. Essa LBF são 6 times brigando por um título. É muito complicado, muito difícil. Para a sorte do Sampaio, o Sampaio se preparou muito bem e está chegando no nível alto no momento certo. Eu acho que o Sampaio tem todas as condições aí de brigar pelo título. Eu acho que o principal obstáculo é o César Araraquara, que vai enfrentar o Veracruz Campinas na outra semifinal. Está bem montado, está bem estruturado. Não será fácil, mas o Sampaio construiu um bom caminho e acredito que tem boas condições de dar certo e conquistar esse tricampeonato nacional, sim. Toda a sorte do mundo para as meninas do Sampaio Basquete. Aliás, a Liga, né, Gustavo, acompanha todas as modalidades. E nesse final de semana tem maranhense no octógono, Caio Borralho. Vai lutar lá com o Petrosian, com o Armênio, que tem lá um cartel perigoso, né, Gustavo? Mas Caio Borralho tem toda a condição de vencer mais uma no UFC. A gente vai torcer para isso. Sem dúvida. O Caio tem feito uma ascensão incrível no UFC, né? E aí esse combate será muito importante para ele alavancar ainda mais essa carreira aí no principal competição de artes marciais mistas do planeta. E a gente vai acompanhar e tomara depois, né, a gente bater um papo com o Caio Borralho,
Quem sabe? A Liga está com certeza aqui aberta a recebê-lo, sem dúvida nenhuma. A gente vai encerrando mais uma edição do nosso programa, agradecendo a você pela audiência e lembrando que este e outros programas você pode acompanhar aqui, ó, gente, no portal imirante.com. Valeu, Gustavo Arruda. Valeu, um Thiago. Abraço para Eduardo Lindoso, que está em gozo de férias merecidas. A gente volta. Está no Caribe. Está no Caribe, é? Ah, rapaz. A gente volta no próximo programa. Um abraço. Valeu.